Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil da LAC Concursos. E nesse encontro nós vamos começar mais um módulo do novo CPC, um módulo de 2 aulas, essa e mais uma, em que nós vamos trabalhar os temas do litisconsórcio e da intervenção de terceiros. Veja bem, esses são 2 temas, de certa forma, importantíssimos para você concurseiro, porque são temas recorrentemente cobrados nos mais variados concursos públicos e também são temas que sofreram certas inovações, certas modificações em razão do novo Código. Isso significa que é bem provável que eles apareçam na sua prova. Portanto, não perca mais tempo. Já pegue aí o seu caderno, já pegue o seu vadimeco, a sua caneta, seu lápis, seu marca-texto, porque a nossa aula começa agora. Nós vamos falar sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros à luz do novo Código de Processo Civil. Vamos lá? Litisconsórcio, primeiro. Veja bem, falei, são institutos importantes por si só, já eram bastante cobrados. Agora, com o novo CPC, existem inovações aqui nesse conteúdo. Então nós vamos passar desde conceitos importantes, fundamentos importantes, até a identificação dessas novidades. E vamos começar pelo litisconsórcio. Para tanto, a primeira coisa que precisamos saber é do que se trata. Do que se trata? Qual é o conceito de litisconsórcio? Especialmente para aqueles que não são necessariamente da área do direito, se depara com essa expressão, com esse termo litisconsórcio, do que será que se trata? Qual é o conceito, qual é o significado dessa expressão? Vamos fazer um jogo de etimologia? Analisar o próprio texto, a própria expressão, própria palavra. Veja, litisconsórcio, lide consórcio. Consórcio me remete à ideia de várias pessoas no mesmo polo de uma relação jurídica. Lide me remete ao contexto de ação, de processo, de conflito, não é? Então, me parece já mais fácil identificar que litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de autores, de réus ou por vezes de ambos. Isso mesmo. Existe litisconsórcio quando nós temos, dentro de uma relação processual, mais de um autor ou mais de um réu, ou vários autores e vários réus. Porque é bem verdade que, na maioria das vezes, nós temos um autor, um réu e ponto. Só que, excepcionalmente, poderemos enfrentar uma situação, identificar uma situação processual com vários autores, com vários réus. E nesse contexto, estaremos então diante do litisconsórcio. Portanto, o que é litisconsórcio? O que é litisconsórcio? Litisconsórcio é a pluralidade de autores, de réus ou de ambos, dentro de uma mesma relação processual. Plenamente possível que isso aconteça em qualquer processo, em qualquer procedimento. E essa frase é importante, porque embora ainda estejamos falando sobre conceito, desde já aparece-nos primeira regra importantíssima para você. Estou falando, regra importantíssima. Veja, ainda estamos enfrentando o conceito, mas já agora, primeira informação importante, primeira informação que é recorrentemente cobrada em concurso público. Então, pegue a sua caneta,
pegue o seu vade-mecum, seu marca-texto e já faça a seguinte anotação. É possível a formação de litisconsórcio em qualquer processo ou procedimento, inclusive juizados especiais. Pegou? Isso mesmo. É admissível a formação de litisconsórcio mesmo em sede de juizados especiais. Essa constatação, ela tem grande relevo, porque encontra previsão expressa lá na Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial Estadual, no seu artigo 10. E veja bem, qual é o tema desse módulo? Litisconsórcio e intervenção de terceiros, não é? Pois bem, cuidado com as pegadinhas. Pelo seguinte, olha o que nos diz esse artigo extremamente importante, que não se encontra no novo CPC, mas sim lá na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. O legislador nos diz o seguinte: não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiros. Qualquer forma de intervenção de terceiros. Nem assistência. Ponto. Admitir-se-á o litisconsórcio. Então o tema da nossa aula é litisconsórcio e intervenção de terceiro. E aí bastante atenção. Bastante atenção. Porque o juizado especial, ele não admite como regra a intervenção de terceiros. Todavia, é possível, sim, lá no juizado especial, a formação de litisconsórcio. Prestou atenção? Pegou? O que é litisconsórcio? Litisconsórcio é a pluralidade de sujeitos em algum ou em ambos os polos da relação processual. Ou seja, a pluralidade de autores ou a pluralidade de réus, ou ambos. E o litisconsórcio, ele é autorizado em qualquer processo ou procedimento. Qualquer. Inclusive nos juizados especiais. À luz do artigo 10 da Lei 9.099, é admitido a formação de litisconsórcio no juizado especial. Diferentemente, como regra, não é admitido a formação, ou melhor dizendo, a intervenção de terceiros no juizado especial. Só que observe que essa lei, ela é de 99, ok? E nós estamos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, um código novo. Nesse contexto, meus caros, mesmo o artigo 10 eu tenho que lê-lo com uma certa atenção, certo cuidado, porque o legislador nos diz o seguinte: não será admitido no processo qualquer forma de intervenção de terceiros, nem assistência. Atenção, esse texto não é mais de todo verdade. Porque correto, o juizado especial, como regra, ele continua a não admitir a intervenção de terceiro. Mas agora, essa regra ela não vale para qualquer forma de intervenção, não. Nós já vamos falar sobre as intervenções de terceiro, mas você já pode anotar que existe uma exceção aqui. Qual é a exceção trazida pelo novo Código de Processo Civil? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, faça a leitura desse artigo 10 da Lei 9.099, que é muito importante para você, da seguinte forma:
não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem assistência, com exceção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque esse é uma modalidade, esta é uma modalidade de intervenção de terceiro. E esta modalidade, ela é admitida no juizado especial. As demais não. As demais não. Ok? Então, no contexto do que nós estamos estudando, litisconsórcio, intervenções de terceiro, grave o seguinte: é possível no juizado especial a formação de litisconsórcio. Ponto. Como regra, não é possível, não é autorizada a intervenção de terceiros no juizado especial. Como regra, porque o novo CPC nos trouxe a exceção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Pessoal, ponto importante. Tá? Esse artigo 10 já era bastante cobrado. Agora, com essa inovação do CPC 15, não tenha dúvidas. É bem provável que ele seja cobrado na sua prova. E aí identifique. Pode litisconsórcio, não pode intervenção de terceiro. Com exceção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Show. Talvez alguns de vocês estejam perguntando: qual é a razão, qual é a justificativa, qual é o fundamento do litisconsórcio? Por que o legislador autorizou a formação de litisconsórcio numa relação processual? Qual era a ideia, qual foi a justificativa da criação desse instituto? Me parece bem simples a resposta. Duas são as justificativas. Quais são? Primeiro, economia processual. Porque se eu tiver vários sujeitos atuando como autores dessa relação processual, isso significa que nós teremos um só processo ao invés de variados processos. Portanto, o órgão jurisdicional vai atuar uma única vez em solução de diferentes conflitos. Portanto, ao possibilitarmos a formação de litisconsórcio, estamos contribuindo, estamos privilegiando o princípio da economia processual. Primeiro ponto, primeiro fundamento justificador do Instituto. Segundo, se cada um desses indivíduos demandasse autonomamente, independentemente, existiria a possibilidade de sentenças ou decisões serem proferidas de forma conflitante, por vezes até mesmo contraditória. Imagina que esses 5 autores, litisconsortes deste processo, estivessem litigando isoladamente, cada qual em um processo individual, independente, em varas, por vezes, distintas, sendo julgados por juízos distintos. É possível que decisões conflitantes fossem proferidas. E isso, meus caros, isso descredibiliza o judiciário. Isso afronta a credibilidade do judiciário. Porque se eu tenho diversas demandas semelhantes, por vezes quase que idênticas, não é justificável a prolação de decisões distintas, contraditórias. Nesse contexto, além de contribuir para a economia processual, a formação litisconsorcial também contribui para a harmonização das decisões judiciais. Também contribui para a harmonia dos julgamentos de demandas semelhantes. Esses são os dois pilares, esses são os dois fundamentos
do Instituto Litisconsórcio: economia processual e harmonia das decisões judiciais em demandas semelhantes. Ok? Portanto, o que é litisconsórcio? Litisconsórcio é a pluralidade de autores, réus ou ambos, numa mesma relação processual. Litisconsórcio que é autorizado em qualquer processo ou procedimento, inclusive nos juizados especiais. E esse instituto, ele se justifica pelo princípio da economia processual e pela harmonia das decisões judiciais, o que contribui para a segurança jurídica, que é o que a gente almeja dentro de um sistema processual adequado. Beleza? Ótimo. Conceituado, identificando o cabimento desse instituto nos juizados especiais, também identificando os fundamentos justificadores do instituto, cabe-nos agora falar sobre as espécies de litisconsórcio. Tema este também de bastante relevância. Tá? Muito comum nas provas de concurso público, a banca, o examinador, ele nos trazer um caso concreto, um casinho prático, e aí questioná-lo qual ou quais as espécies de litisconsórcio identificadas no caso concreto. Então, ele vai lá e te narra todo um caso e te questiona. Assinale a alternativa correta. Aí aparece lá. Neste caso concreto, temos a formação de litisconsórcio ativo, necessário, unitário, ulterior. E aí? Do que se trata cada uma dessas espécies? É o que nós vamos identificar agora. Ok? Começando por aquela que, ao meu ver, e penso que concordarão, a classificação mais fácil de todas. Litisconsórcio quanto à posição das partes na relação processual. Litisconsórcio quanto à posição das partes. Aqui nós encontramos as seguintes espécies: litisconsórcio passivo, litisconsórcio ativo e litisconsórcio misto. O que cada um significa? Litisconsórcio ativo: pluralidade de autores. Só como é simples? Litisconsórcio ativo, pluralidade de autores. Litisconsórcio passivo, pluralidade de réus. E litisconsórcio misto, pluralidade de autores e réus. Então, sem segredo nenhum. Questãozinha simples, questãozinha fácil. Ocorre litisconsórcio passivo quando no mesmo processo, ao mesmo tempo, figurarem dois ou mais réus. Ocorre litisconsórcio ativo quando, no mesmo processo, figurarem ao mesmo tempo dois ou mais autores. E ocorre litisconsórcio misto quando no mesmo processo, ao mesmo tempo, figurarem vários autores e vários réus. Isso aqui não tem como errar, hein, pessoal? Não tem como errar. Por favor. Ok? Não muito mais difícil. Ainda tranquilo, ainda simples. Segunda classificação, litisconsórcio quanto ao momento de formação. Aqui nós encontramos as seguintes espécies: litisconsórcio originário ou inicial e litisconsórcio superveniente, incidental ou ulterior. Aqui eu só tenho que tomar um pouco de cuidado, né, com as variadas nomenclaturas, né? Por vezes, na sua prova, aparece litisconsórcio originário, e aí numa outra prova, inicial. Mesma coisa. Mesma coisa. Talvez apareça na sua prova litisconsórcio ulterior, litisconsórcio incidental, litisconsórcio superveniente. Mesma coisa.
Qual é o significado de cada um? Primeiro, litisconsórcio inicial, o originário, é aquele que se forma no início da relação processual, conjuntamente à formação do próprio processo, temos a formação também do litisconsórcio. Então, logo se inicia a relação processual, já temos a formação de litisconsórcio. Por isso colocamos aqui, litisconsórcio originário ocorre quando a pluralidade de litigantes existe desde o início da demanda. Para que isso aconteça, o litisconsórcio ele vai indicado na própria petição inicial. Então são aqueles casos, por exemplo, em que nós temos compossuidores, ou seja, vários indivíduos que exercem a mesma posse ou que exercem posse sobre o mesmo imóvel e, tendo viajado, quando retornaram, encontraram lá o imóvel invadido. E diante dessa situação, eles vão propor uma ação de reintegração de posse, onde já na petição inicial, eles se apresentam todos como autores. Litisconsórcio ativo e inicial. Litisconsórcio ele já está formado desde o início da relação processual. Beleza? Contrário senso. No contraponto, litisconsórcio superveniente, incidental ou ulterior. Do que se trata essa espécie? Litisconsórcio superveniente, incidental ou ulterior. É a espécie de litisconsórcio que se forma no curso do processo. Veja bem, a relação processual ela se iniciou com um autor e um réu. Todavia, no desenrolar da relação processual, no curso da relação processual, incidentalmente, tivemos a formação do litisconsórcio.